Sábado teremos a final da Champions League, pessoal. E diferente da final anterior, eu acho que chegaram os dois melhores times da competição, né? Os dois melhores é um pouco difícil de dizer, porque o Bayern talvez tenha sido na competição um dos melhores times, mesmo nível do PSG ali, né? Agora o Arsenal, pela campanha que fez, uma campanha invicta, um ano incrível que está fazendo, eu acho que ele mereceu, né? Chegar aí nessa condição. O PSG chega defendendo o seu título, o time que tem um ataque incrível, provavelmente o melhor ataque da Europa, e vai enfrentar o Arsenal, que provavelmente tem o melhor sistema defensivo da Europa, né? Muitos técnicos já elogiam, né, os dois times por esses motivos, né? A Denise já chegou na live dizendo boa noite. É, então, o Arsenal vai chegar com sangue nos olhos, ao meu ver, nessa final de Champions League, porque não é como o PSG que está chegando sempre, né? O Arsenal teve uma grande evolução nos últimos anos, mas para ele é uma coisa meio que inédita, assim, né? Fazia muito tempo que ele não vivia um momento desse. Ele teve uma final, se eu não me engano, 2003, 2006, acho que 2006. E naquela final ele perdeu, infelizmente, para o Barcelona. Foi um jogo em que foi um jogo meio confuso, né? O Arsenal teve o Lemon expulso, se eu não me engano, no começo do jogo, e isso acabou com o time do Arsenal, e mesmo assim ele segurou bastante o time, e o Barcelona acabou fazendo aí com um gol bem estranho, né? Aquele golzinho do Belletti, um gol espírita do Belletti, e o Barcelona tornou-se campeão. Então o Arsenal vem com tudo, porque é uma oportunidade quase que única para ele. E a gente vai então começar com as características desse time do PSG, que é um time que faz uma pressão alta coordenada, troca constante de posição, intensidade absurda. Aquele ataque do PSG a gente já conhece, é o mesmo do ano passado, aquele trio, né? Com Doué, o Dembélé, eleito o melhor jogador do mundo da última temporada, e o Kvaratskhelia, que talvez seja o melhor jogador do mundo nessa temporada. Ele está realmente voando, está incrível, né? É, eu acho que há uma chance muito grande dele, sendo campeão da Champions League, ser eleito o melhor jogador da Champions League e possivelmente até o melhor jogador do mundo, se algum outro jogador ali, por exemplo, o Olise, o Kane, que também foram muito bem esse ano, não ganharem a Copa do Mundo, né? Então há uma chance do que Kvaratskhelia ser o melhor dessa temporada. Tem um meio-campo também muito técnico, né? Com aqueles portugueses, Vitinha, o João Neves, o Zaire Emery, ainda tem até o Fabiano na reserva, né? Que é muito bom. Transição ofensiva mortal esse time tem, né? E o Luiz Henrique, ele tem uma coisa incrível nos mata-matas, né? Venceu 11 dos 12 mata-matas que ele disputou como técnico do PSG. Ele só perdeu mesmo pro Chelsea no Mundial de Clubes, né? E na final também. Então, é um time que é agressivo sem a bola, dominante com ela e vertical demais. É aquela pressão alta absurda que faz e que vai incomodar demais o Arsenal, né? Que a gente sabe como foi a última conquista do PSG na Champions League contra a Inter de Milão, foi dessa forma, né? Sufocou demais a Inter de Milão e a Inter tomou um 5-0 ali que foi feio. Já o Arsenal de Arteta, ele tem características de controlar mais o espaço, sufocar muito sem a bola. É considerado aí o time que melhor joga sem a bola do mundo hoje, por muitos técnicos e analistas, né? E faz uma pressão coordenada excelente. Talvez seja, como eu falei, o melhor time organizado defensivamente, que melhor trabalha a tática sem a bola, né? Ele sofreu apenas 6 gols, mostrando a incrível defesa que tem essa equipe na Champions League, e está fazendo uma campanha invicta na competição até agora. E está muito motivado, né? Porque recentemente conquistou a Champions League, que não conquistava há 23 anos. Então, é uma temporada do Arsenal tão incrível quanto aquela que fez lá quando chegou na Champions League passada, onde estava dominando o futebol inglês e também chegou até a final da Champions League. Mas aquela oportunidade perdeu, né? Por incrível que pareça, também foi contra um time azul-grená, né? E as prováveis escalações, então? Eu acho que não vai ter muito mistério, ninguém vai inventar moda, ninguém vai inventar a roda nesse jogo, né? Vão tentar manter o estilo de jogo, não vão fazer nenhuma frescurada aí para não arriscar perder. Mas a gente nunca sabe, pode ser que dê uma de professor Pardal aí, algum dos técnicos, e faça alguma coisa. Mas o básico aqui é que o PSG então tem a Safonov no gol. O Hakimi é dúvida na lateral direita, porque ele sentiu no último jogo. Mas parece que tanto ele como o Dembélé, que tem aí problemas musculares, vão jogar. Estão se preparando para isso, é um jogo só, né? Então o cara dá o máximo ali. O Marquinhos e o Pacho, defesa também já todo mundo conhece, né? E o Nuno Mendes, mesma defesa do ano passado. Esses dois laterais que hoje são os dois melhores laterais do mundo, ao meu ver. Meio campo também, não é segredo para ninguém. João Neves, Vitinho e Zé Emery. Jogadores que nenhum deles é um volantão, nenhum deles é um meia ofensivo, todos são meias centrais ali que sabem fazer as duas funções com maestria. Principalmente o Vitinho, que para mim, ele é o jogador que mais próximo chega ao Tony Kroos, que é o jogador mais completo que eu vi assim no meio de campo nos últimos anos, né? E aquele trio ofensivo também, que já tá na língua de todo mundo, infernal, né? O Doué, o Dembélé e o Kvaratskhelia.
O Arsenal já tem um problema, que é o Ben White tá fora, o Timber é dúvida e o Madueke também. O Madueke tudo bem que é um jogador que é uma opção, né, no banco. Ele nunca começa como titular, raramente começa como titular, e às vezes até o Gabriel Martinelli tá à frente dele. Mas é um elenco muito bom que o Arsenal tem, são jogadores que podem ser importantes durante a partida. Então a tendência é que o goleiro seja o Raya, a lateral esquerda, que é um grande incógnita aqui, né? Ou vai jogar Mosquera ou vai jogar o Timber. O Saliba na defesa, junto com o Gabriel Magalhães, Calafiori na lateral esquerda, acredito que seja ele, porque vem jogando nos últimos jogos, mas talvez até possa pintar o Hincapié aí. Rice, Elias, Skelly e Odegaard no meio-campo, Saka, Gyökeres e também Trossard, né? Então esse é o time do Arsenal, também não é segredo para ninguém. O que a gente vê aqui de incompatibilidade táticas que esse time tem? O primeiro deles é o Kvaratskhelia contra o lateral direito do Arsenal. Vai ser um duelo sofrível para os laterais do Arsenal, né? Porque para marcar o Kvaratskhelia é quase impossível. É um cara imprevisível, veloz, habilidoso, né? A gente nunca sabe o que ele vai fazer, né? Com aquela velocidade, aqueles cortes que ele dá para lá e para cá. Ele trabalha muito bem o drible com as duas pernas. É demais esse jogador, né? E o problema aqui que mais vai ter é porque se o Timber não tiver bem fisicamente, tem que colocar um Mosquera. Tem jeito, né? Um cara que vai marcar o Kvaratskhelia mal fisicamente vai tomar um baile, né? E o problema de colocar o Mosquera é que o Mosquera é mais defensivo. E se o Mosquera for fazer essa marcação em cima do Kvaratskhelia e ficar o tempo inteiro ali, e o Kvaratskhelia o tempo inteiro insistir naquele tipo de jogada ali para cima dele, o Saka, que é o ponta, vai ter que voltar para ajudar, porque senão não vai dar conta. E aí vai travar um jogador ali, que é o Kvaratskhelia, vai travar dois jogadores do PSG. Desculpa, dois jogadores do Arsenal, o que já vai dar uma trabalheira muito grande para o Arsenal e uma grande desvantagem. Nesse tipo de jogo, qualquer desvantagem numérica em porções do campo é fatal. O segundo problema é o Rice tendo que pegar aqui a movimentação que faz Vitinha e João Neves, né? A troca de passes e a movimentação deles. O Rice é praticamente o grande homem de marcação do meio de campo. Então ele vai ter que encarar esses dois jogadores aí. Ou o Arsenal reforça esse meio de campo, né? O que eu não acho provável que vai fazer. Ou o Rice vai ter bastante problema. Mas a gente sabe da capacidade do Rice. Pode ser que ele dê conta sem tanto susto, né? A terceira incompatibilidade aqui é pro lado do Arsenal, que é a bola parada. O PSG não tem uma bola parada tão boa assim. É claro que tem bons jogadores, o Marquinhos é um que vive fazendo gol de cabeça aí, né? Mas não é um time tão alto, assim, o ataque, por exemplo, não é tão alto, os laterais não são tão altos, né? O meio-campo também são jogadores de altura média. Já o Arsenal são jogadores de estatura, né? De altíssima estatura. E o Gabriel Magalhães, o Gyökeres, o pessoal ali da defesa vem fazendo muito gol e o Rice e o Odegaard batem muito bem na bola. E então é uma grande probabilidade do Arsenal usar muito a bola parada, procurar sofrer muitas faltas para levantar essa bola para área. E a quarta incompatibilidade é a pressão do PSG. O PSG não se importa tanto em dar chutão, né? Ele não gosta, obviamente, de dar chutão. Mas se precisar, ele dá chutão e até às vezes entrega a bola para o adversário no chutão para poder fazer a pressão que ele faz. Já o Arsenal gosta muito disso aí, jogando no passe. E isso pode ser um grande problema, porque a pressão que o PSG pode fazer ali pode atrapalhar demais aí essa saída de bola e complicar a saída de jogo do Arsenal, que vai ser um problema muito grande. E com certeza o PSG vai fazer isso, vai até dar a bola para o Arsenal muitas vezes para fazer aquele sufoco que faz lá na frente. O PSG provavelmente vai então empurrar o Arsenal para trás, tentar gerar aquela superioridade pelos lados que eu comentei, que vai ter que fazer o Saka voltar para ajudar na marcação, acelerar bastante assim que recuperar a bola, é uma característica óbvia do PSG, marcante demais, né? E atrair pressão e quebrar linhas aí com Vitinho e João Neves, que fazem aquela movimentação muito grande no meio de campo. Mas a movimentação maior é a movimentação do trio ofensivo infernal, o Dembélé, o Doué e o Kvaratskhelia. Alguém tem que inventar aí um apelido para esse trio, né? Só que naquela época tinha o MSN, o BBC, tem que fazer o DDK aí, alguma coisa assim, que esse trio aí é marcante demais. Já ganhou uma Champions League e provavelmente ganhe outra, né? Então são três jogadores que vão infernizar ali o Arsenal. Já o Arsenal, então, provavelmente vai acertar menos, aceitar ter menos a posse de bola, porque ele sabe que se ele ficar muito com a posse de bola, vai sofrer com a pressão que o PSG faz, que é intensa. Vai tentar defender em bloco médio, controlar o corredor central, usar o Rice como um apagador de incêndio, ou seja, ele vai ter que fazer ali dupla função. Ele vai ter que criar no meio de campo, dar aquela primeira sustentação entre a saída de jogo da defesa para a criação, como também encarar os dois bons jogadores no meio de campo, criativos e que se movimentam demais, que é o João Neves e também o Vitinha.
E vai explorar bastante, então, o Arsenal bola parada, os cruzamentos, profundidade do Saka, se conseguir, é claro, né? Porque se acontecer aquele problema de jogar o Mosqueira, eu acho que vai sofrer bastante com o lateral defensivo ali. E é uma coisa bem interessante que o Arsenal faz e que é interessante de fazer é o pivô com o Gyökeres, né? Porque o Gyökeres é maior, eu acho, que os dois zagueiros. E ele tem mais força física que os dois zagueiros do PSG. Então fazer um pivô com ele para Saka chegar chutando, Rice chegar chutando, se o Emery Chiesa jogar também um cara que chuta muito bem de fora da área, é interessante, né? Então o Arsenal de jeito nenhum vai querer uma trocação nesse jogo, tá? E ele vai tentar deixar a bola pro PSG, eu acredito. E vai procurar então um jogo físico. Talvez a diferença que o Arsenal tenha nesse jogo pro seu padrão habitual é que ele talvez dê chutões. Talvez ele mande a bola lá para frente pro Gyökeres, né? Não é a característica habitual dele, o Arteta não gosta desse tipo de jogo, mas de repente, né? É uma partida só, é a última partida do ano, joga diferente, né? Para tentar ganhar. E os três cenários, então, ao meu ver, prováveis nesse jogo, eu acredito que o primeiro cenário é o mais possível de acontecer, que é o PSG já logo cedo fazer aquela pressão absurda que ele faz, já começar no meio de campo, dar aquele chute maluco lá para lateral para fazer pressão. O Arsenal, então, fica encaixotado, fica só dentro do campo dele, não consegue sair, não consegue criar, né? O Kvaratskhelia começa a ganhar todos os duelos ali pelo lado esquerdo do campo e atrair, então, o Saka também para marcação, tirando dois jogadores e ganhando vantagem numérica. O Dembélé atraindo marcação, porque é um cara que se movimenta demais, né, no meio de campo. Ele é muito veloz e imprevisível, ele corta pro lado esquerdo, pro lado direito, pode chutar com as duas pernas, né? E quando tem a bola, o PSG vai controlar o ritmo com o Vitinha, fazendo aquele abre para direita, abre para esquerda, lança aqui, que ele faz muito bem, né? Circula demais o jogo ali. Aí então o jogo vai abrir, e quando o jogo abre, então o PSG ele vira realmente uma avalanche. Nesse caso aqui, nesse cenário, o resultado aqui possível é que o PSG faça gols e mais do que um gol, né? 2-0, 3-1, por aí vai. O cenário 2 é que o Arsenal vai conseguir travar o jogo, não vai deixar o PSG jogar e também vai ficar sempre marcando os jogadores do PSG, deixando a bola com o PSG sem que eles possam fazer aquela pressão, que é o jeito que ele gosta de jogar. O Arsenal então fecha o meio de campo, né, sem dar espaço para circular jogadas, e então quebra o ritmo do PSG. O PSG não consegue acelerar o jogo. E aí começa a ficar nervoso o time francês, né? Naquele jogo físico as coisas não dão certas. Aí então o Arsenal tenta bolas paradas, escanteios e de repente pode decidir o jogo desse jeito. Daí, nesse caso aí, seria um resultado, eu acho, mais curto, assim, 1-0, 2-1, né? Mas acredito que daí seria do Arsenal fazer um gol na bola parada e depois só se defender. O cenário 3 é um jogo já mais nervoso, primeiro tempo truncado, um 0-0 ali, os times não se arriscam muito, né? Com medo de errar, o que eu acho que não vai acontecer, tá? Mas é possível. Porque o PSG não tem muito medo de errar, não, né? Ele vai para cima mesmo, se ele vê que tem espaço. E se dá campo para ele, né? Então, nesse caso, seria um jogo de detalhes, né? Um gol com muita sorte, um desvio aqui, uma bola parada, né? E por aí vai. E nesse caso, tudo pode acontecer, né? Prognóstico final, então, que o PSG chega mais forte, é um time mais acostumado, porque já venceu a Champions League, já nos últimos anos vem chegando mesmo, que tenha vencido só uma vez, chegou várias vezes, já chegou em finais, né? É um time que está mais intenso, mostra-se mais intenso e mais pronto para esse tipo de jogo. O Arsenal é um time, tem um jeito de jogar que incomoda bastante o PSG, porque não deixa, né, jogar. É um jogo muito físico, não é aquele, não faz aquela trocação, que o PSG adora, né? É um time disciplinado, defende muito bem, é forte fisicamente, tem a saída de bola de qualidade e em bola parada, perigosíssimo. O favoritismo que eu acredito aí, então, é de quase 60% para o PSG, 58 a 42, né? Mas é a minha opinião, né, galera? Quero saber o que vocês acham aí também, já vão comentando aí. Se vocês acham que vai dar PSG, se vocês acham que vai dar Arsenal, né? E também não esqueçam, né, para ajudar aqui a live, para compartilhar para mais galera aí, né, para chegar em mais pessoas, o algoritmo reconhecer, dão uma curtida aí para ajudar.